Oi, doutora Raquel, Boa noite. tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo corrido, como sempre. Sempre corrido, né? Sempre corrido, com certeza. Hoje foi um dia corrido para mim também. Vamos aguardar um pouquinho aí. O, o Brian ele colocou um texto que a live ia ser às 18 horas, aí às 19 horas eu avisei que ia ser melhor, ele colocou às 18, mas eu consegui avisar que vai ser às 20. Ah, Aí mas eu vamos. vi 20 também. No post também tá 20 horas, né? Eu vi as 20. Então O a gente pessoal vai tá esperar chegando. um pouquinho. O pessoal tá chegando aí, Ribeiro chegou. Vamos dar as boas-vindas aí pro pessoal. Então, o tema de hoje vai ser gestão em saúde, tá? A doutora Raquel vai estar falando sobre gestão em saúde, né? Vamos esperar mais um pouquinho e o pessoal chegar. A gente começa também, lembrando que essa live, as lives são todas gravadas, depois a gente disponibiliza no YouTube, tá? Então a gente pode ir dando início, doutora? O que você acha? Eu acho que pode, né? Porque senão a gente fica E aí aqui, né? vai desenrolar. E qualquer Vai. coisa o pessoal assiste depois também. Exatamente, exatamente. Elas ficam gravadas, tá? Então tá aí, chegou a Jaqueline também. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, gente. Então, como a gente sempre faz, eu estou com umas perguntas aqui já para fazer para a doutora e vocês podem estar a tempo e a hora aí fazendo perguntas também que a gente vai estar passando para ela, tá bom? Então vamos lá, doutora. Então o tema é gestão em saúde. Vamos lá. Como fazer a melhor cotação de materiais para o consultório? Primeira coisa, saber se o ASB pode ou não fazer isso, né? O Uhum. ASB pode fazer compras de materiais e pode fazer cotação de preço de material. Aí eu vou dar umas dicasinhas que é o seguinte. Primeiro, nunca aceite o primeiro valor. Então, tem que sempre ver, pesquisar isso com o fornecedor. É a famosa pichincha, né, gente? Tem que No, saber. no mínimo três, né, doutora? No mínimo três Não, funcionários. assim, tem que saber negociar. Assim, estou falando do primeiro preço, né? Ir no primeiro preço. Evita fazer esse primeiro preço, tem que saber negociar e tem que saber pesquisar com o fornecedor, mais de um fornecedor, lógico. Então é a Uhum. famosa pechincha, tem que saber pechinchar. Eu acho que quem, né, nunca comprou uma blusa ou um perfume e atravessou a rua e tinha preço mais barato. Com Então, tem que certeza. saber pechinchar, tem que saber procurar para não comprar nada caro demais. E A, tem, assim, a como em segunda, outras. a Como... segunda é isso que eu vou te falar, que é a Tá, cotação. Tem que fazer 3 cotações, pelo menos 3 fornecedores. Isso vai dar melhor custo-benefício para o consultório. Então, perfeito. tem que sempre fazer a cotação. Outra coisa que é importante, a fidelidade, assim, no sentido da compra do material no mesmo fornecedor, às vezes pode ser um problema. Por quê? Esse fornecedor pode te deixar na mão, ele pode Uhum. estar com material mais caro, mas como você deixou de fazer cotação, você não observa isso. E ele pode Entendi. parar de comprar o produto que você usa. Então, assim, a fidelidade também pode ser uma coisa que não é muito boa. Então, é sempre bom ficar comprando, olhando, comprando um pouco em cada lugar. Porque às vezes até tem nele, não tem, no outro tem uma promoção que vale a pena. E material odontológico é caro, gente. Então, tem que sempre fazer cotação. Tá? Outra coisa, saber o que comprar, exatamente o que você vai comprar. Para quê? Para evitar erro. Esse erro vai causar custo ao consultório e transtorno também. Eu, por exemplo, eu tenho no consultório 2 fornecedores que ele vai ao meu consultório. Então, um é de Juiz de Fora, o outro é do Rio. Então, assim, às vezes eles vêm de 15 em 15 dias, às vezes vem uma vez por semana. Quer dizer, eu comprei um produto errado, a minha SB comprou um produto errado, ele só vai trocar isso 15 dias depois, quando ele vier. Depois ele só vai trazer o certo 15 dias depois, quando ele voltar. Quer dizer, aí já deu um transtorno total nisso aí. Tá? E Entendi. outra coisa, o preço não é tudo. A gente não tem que ficar preocupado com o preço, a gente tem que ficar preocupado com o produto. Então, se o produto é caro e o fornecedor não consegue negociar esse valor, a gente pode tentar negociar o parcelamento desse produto, do pagamento.
Ou às vezes a gente vê que esse produto é caro, mas se a gente comprar 2 ou 3, tem uma promoção, às vezes sai até 30, 40% de desconto. E outra coisa também, a gente pode tirar a necessidade da entrega rápida, que também é um custo. Então, isso Sim. aí está tudo relacionado à cotação. Você tem que saber fazer de um jeito que seja muito bom, benéfico para o paciente, para o consultório, custo-benefício. Tá? Então, são essas dicasinhas que eu dou para vocês em valor à cotação desses materiais. E vocês podem fazer compra a partir do momento que o cirurgião lhe passe delegue essa função a vocês, né? Então, E é isso. existe, assim, disparidade de preço também, né, doutora? Tipo de É, fornecedor para assim, fornecedor? até tem, né? Assim, não é muita coisa, porque tem uma certa disputa, né? Mas Hum, tem mês, assim, que tem uma promoção que vale a pena que no outro não tem. Hoje em dia, entendi. os produtos estão muito encarecidos por causa da pandemia. Então, assim, estão alucinados de caros, assim. Eu vejo as coisas, assim, coisas que eu comprava, tá 50% mais caro. Tá, assim, É muito mesmo, né? Chega a esse ponto, é? chega, Nossa. chega. Tá muito caro. Então, realmente, agora, então, mais que tudo, a gente tem que saber pechinchar os materiais. E é auxiliar de saúde bucal, né? Auxiliar de dentista, auxiliar de saúde bucal que controla esse estoque de materiais. Quem é que controla isso numa clínica Não, ou num elas podem fazer esse controle. Elas podem, através da organização né, do consultório, é uma das partes da organização do consultório, é esse controle de estoque, que é muito importante, tá? Tem que fazer esse controle ou diariamente ou semanalmente, depende muito do movimento do consultório. Se for uma clínica, então, que é super movimentada, esse controle tem que ser reduzido, tem que ser feito mais vezes, justamente Uhum. para não faltar material, né? Imagina, você vai atender um paciente e não tem material porque você não olhou no Nossa, estoque. complicado, Então, hein? aí fica a responsável fica o ASB por isso. Então, ela pode fazer isso sim. E assim, a quantidade de materiais ela é grande, né, doutora? E Para depende do controlar movimento do consultório. São vários materiais, os são, itens, né? são várias coisas. E, assim, são vários e também está relacionado à quantidade de atendimento. Dia, semanalmente, então tem que fazer um controle daquilo ali para não deixar faltar. E esse controle, ele é o quê? Ele é através de planilha ou ele é no olho? Tem coisa que você controla no olho, né? Como é que funciona esse controle? E aí depende muito de como é o consultório, né? Tem consultório Uhum, que faz por planilha, faz uma uhum. planilha no Excel, pela informática. Tem outros que é um consultório menor, que é né, às vezes é um cirurgião só, que não tem essa necessidade. Pode ser feito no olho, né? A ASB, que sabe todos os materiais, ela vai ver qual o material que o cirurgião usa mais, vai ver o que está faltando, que está prestes a se acabar, né, a terminar, e repor aquilo ali para não ter falta. O ideal é uma planilhazinha mesmo, né? Uma planilhinha aí, É, acredito eu. É, então, com relação a essa questão de estoque, né? Se tem estoque, tem compra. Se tem compra, tem contas a pagar. Se tem contas a pagar, tem contas a receber. Como é que fica essa parte de administração financeira aí? A ASB também, ela pode estar atuando nisso? Como é que funciona essa pode. parte? Pode, a partir do momento que seja delegada essa função também, né? Essa parte financeira aí. Até tem, assim, até vou falar um pouco sobre a documentação contábil, que está relacionado a isso aí mesmo, Entendi, de parte entendi. financeira. Então, assim, Perfeito, é uma coisa mais que a gente tem que tomar mais cuidado no que vai ser feito. perfeito. Como uma ASB, ela pode tornar um atendimento mais humanizado. Gente, vocês têm que pensar que humanizado é igual diálogo. Tem que saber dialogar. Tem que falar de igual para igual para o paciente. Às vezes o paciente reclama sobre a expectativa do atendimento. Aquela expectativa não foi tão boa como ele imaginava. Por quê? Porque faltou um diálogo. Então, você tem que dialogar com o paciente antes do atendimento odontológico e após o atendimento odontológico. Gente, mas é um diálogo profissional, não é fazer fofoca. É totalmente diferente, tá? Você tem que saber respeitar aquele paciente. Fofoca não é respeito.
Então, assim, eu tenho muitas senhorinhas que eu atendo no consultório e elas gostam de contar caso, falar que ó, o neto viajou ou que o filho ficou doente. Então, na próxima consulta, perguntem aí, seu filho neto voltou, seu filho melhorou. Elas se sentem acolhidas naquilo ali. Falam, nossa, ela está preocupada, nossa, que legal. Então, isso é um atendimento humanizado, né? É você se preocupar com o outro, tratar bem o outro, sem fofoca. É completamente diferente. Diálogo de fofoca são coisas completamente diferentes. E fofoca não é aceito dentro de um consultório. Por causa do sigilo profissional, fofoca não é feito. Não serve para aquele tipo de trabalho que a gente está fazendo. Entendeu? Ficar falando do outro, nada disso. É questão da ética profissional aí, né, doutora? Com certeza. Tá? Perfeito. Então, assim, como se tornar fazer com que o atendimento ele seja agradável? Acho que passa por isso que você falou e passa mais por quê aí? O que acontece? Para a gente transformar isso agradável, o consultório ele tem que ser mais amigável possível. E a gente consegue isso através do quê? Do acolhimento ao paciente. Então, se é um paciente que tem medo, a gente tem que tentar deixar ele mais confortável possível. Não é que ele vai entrar no consultório e o medo dele vai acabar porque a SB fez ele. Não é isso. Mas ele vai se sentir mais confortável. Então, assim, a SB tem que sorrir sempre, sabe? Tem que ser super simpática, tem que ser educada. Então, quem que já não foi, gente, numa loja e foi mal atendido? Sabe? Aquilo ali causa mal-estar para a pessoa. Eu já fui mal atendido numa loja e não volto mais. Porque não é aquilo que você espera. Você quer entrar no lugar e ser bem atendido. É lógico que todo mundo é humano, tem problema, às vezes acorda de mau humor, tá de TPM, brigou com alguém, mas ali dentro a gente é profissional. E o paciente, ele não tem nada a ver com isso. Ele não quer saber se você tá mal ou não, ele não é culpado disso. E você não pode botar culpa nele. Então, você tem que estar sempre sorrindo para aquele paciente. Tá? E assim, cuidado, porque o olhar também mata, né? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente, ó, ele fala assim, nossa senhora, ela vai me agredir, ela vai me matar. E o paciente mal atendido, ele não volta ao consultório. Não volta, não adianta, ele não volta. Ele não é isso que ele espera para ele. Tá? Então ele tem que ficar o mais tranquilo possível para ele poder ser atendido dentro do consultório. Outra coisa que tem que ser feita, manter o silêncio durante o procedimento odontológico. Porque a auxiliar de saúde bucal, o próprio nome fala, ela auxilia o cirurgião. Não tem que ficar tagarelando durante o atendimento. Tem que manter o máximo de silêncio. Por quê? Porque ela lida com instrumental, ela lida com equipamento, ela lida com material. Isso tudo para manter a consulta o mais tranquilo possível. Então, o que é importante frisar nisso tudo que eu estou falando aqui? Que uma SB, uma boa SB, ela é tão discreta que ela passa desapercebida ali, naquele momento do atendimento. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o instrumental, não deixar o instrumental cair no chão, não pode fazer movimentos bruscos durante o atendimento. Por quê? Porque um paciente pode levar susto. Principalmente se for um paciente que tem medo, se for numa criança que está em fase de adaptação, de ida ao consultório. Então, ele pode levar susto. Ou um paciente com deficiência. Por exemplo, um paciente com deficiência visual. O consultório já é um lugar que tem muito barulho. Então, você tem que tomar cuidado para não causar outros transtornos aí. Então, é imprescindível isso, tá? Outra coisa, gente, não fazer comentários sobre o paciente. Isso é muito constrangedor e altamente antiético. Então, é outra regra. Outra coisa que tem que ser feita. A organização e higiene é essencial dentro do consultório. Se você não é organizada e não consegue manter o ambiente limpo e quer ser uma SB, você tem que se mudar totalmente seu jeito de ser. Porque uma boa SB, ela tem que ser organizada. Tá? E tem que ser adepta à higiene. Por quê? Porque, gente, ir a um lugar onde está tudo bagunçado, tudo espalhado, papel espalhado, isso não causa boa impressão, principalmente se for um paciente de primeira vez. Então, assim, material jogado, perder material.
perder ficha de paciente porque não sabe onde colocou. Isso é falta de organização total. Tá? Outra coisa, confundir paciente. Totalmente errado isso. Falta total de organização. Então, assim, se você, a ASB, é responsável pela biossegurança dentro de um consultório, a higiene é essencial. Então, essas são algumas regrinhas sobre atendimento que a gente tem que ter muito bem feita dentro de um consultório, para que não haja problema nenhum. Tipo, a gente está falando sobre um atendimento agradável. Isso que você está falando seria o oposto disso, né? São coisas que podem ocorrer que ficaria altamente. Pois é, não, pois é, são umas regrinhas que a gente tem que seguir para que dê tudo certo. Entendeu? São essas regrinhas aí. Para não ter problema com nenhum momento com o paciente. O paciente é o nosso passaporte, gente. Ele é primordial para a gente. Então, a gente tem que tratar ele muito bem. E não só ele, né? Todo mundo. E é um A conjunto equipe toda que de trabalha. detalhes, né, doutora? São muitos detalhes, são muitas pequenas coisas. Se você somar isso tudo, né? Então, assim, tem que estar atenta para cada detalhe desse que você está falando, né? Yes. Doutora, com relação à insalubridade, né? Primeiro explicar o que é insalubridade para quem não souber e se as ASBs têm direito a essa insalubridade. Gente, insalubridade é o seguinte: tem profissão e função que podem causar algum risco para o profissional, né? Para o trabalho, para o trabalhador. Então, para isso, eles ganham uma bonificação. E essa bonificação tem 3 graus. Mínimo, que é 10%, médio 20% e máximo 40%. E o ASB, como ele é exposto a risco biológico, a higienização de material contaminado, até o acompanhamento ao raio-x, ele tem direito à insalubridade. Então, para isso, o que ele precisa? Ele precisa ir ao Ministério do Trabalho, tá? E pedir essa adicional no seu salário. Geralmente, o ASB ele é mínimo de 10% ou médio de 20%. Então, ele tem direito à insalubridade, sim. Estou com uma pergunta aqui que eu não estou. STE, agora depois você me fala seu nome, porque tá bem resumido aqui. Vou em algumas farmácias ou hospital e não tem uma pessoa que parece que está ali. Que parece que está ali obrigado, né? A pessoa que está fazendo uma coisa está ali de forma obrigada. Não faz um atendimento péssimo ou nem dá atenção. Esse tipo de pessoa aí que a gente chama de tocha humana, né? A pessoa, tem lá o estabelecimento que ele é todo direitinho, todo bonitinho. Uma pessoa vai e queima o filme de tudo, né? Pois é, aqui eu tenho isso. Eu já fui num supermercado aqui em Petrópolis que, nossa senhora, as caixas, a maioria são todas mal-humoradas. Eu nunca vi. Então, assim, isso é ruim, porque é ruim para um lugar. Porque primeiro que você é mal atendida de qualquer jeito, faz cara feia, não dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, isso é muito importante. Regrinhas, né? Obrigado, bom dia, boa tarde. Coisas que tão fáceis de ser faladas e o pessoal esquece. Desculpa te interromper, você estava falando sobre insalubridade. Então, tem percentuais de insalubridade. Tem percentual. Mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Então, tem que ir no Ministério do Trabalho, pedir esse adicional. Eu acho, se não me engano, a ASB tem direito a mínimo de 10% ou médio de 20%. E assim, doutora, se o dentista por algum motivo não paga isso, como é que funciona essa situação, essa questão? Isso é uma coisa que ela tem que saber que é um direito dela, ela vai falar com a pessoa. Saber que é um direito dela e observar se no contra-cheque dela tá vindo aquilo ali. Vem no contra-cheque insalubridade, quantos por cento ela ganha, vai estar ali. Então ela tem que observar isso. Quanto mais se ela mexe muito com raio-x, elas têm direito, tá? Eu só não sei, assim, porque tem um mapeamento dentro do consultório, e aí a partir desse mapeamento, que aí que o Ministério do Trabalho vai ver quanto de salubridade que ela vai ter. Qual o percentual certinho de salubridade? Entendi. Bom, uma ASB, uma auxiliar de saúde bucal, ela exerce funções de secretária? Como é que fica essa situação? E parece que sim. Então,
né? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Assim, sim, mas são cargos totalmente distintos, tá? Por quê? Porque Uhum. a ASB, a importância do ASB no consultório é o quê? O acolhimento ao paciente, fazer coleta do histórico do paciente, fazer o atendimento, ajuda ao atendimento odontológico, fazer a biossegurança. Então, e tem outras, né? Dentro de tudo tem isso. E além do atendimento humanizado. Tá? Ela pode ser secretária? Ela pode. Pela lei, ela pode ser secretária. E o que ela vai fazer como secretária ali? Ela vai agendar consulta, ela vai mexer na ficha do paciente, ela vai organizar a documentação desse paciente, ela vai fazer a organização de todo o consultório de estoque, a organização da parte de documentação. Então, assim, delegando essa função, ela pode fazer isso. Agora, o contrário não se pode, gente. Não, a secretária jamais pode ser um ASB. Ela tem que se capacitar, fazer uma especialização sobre essa profissão. Então, são coisas totalmente distintas nesse ponto aí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque parece que isso é um pouco mais comum do que, né, do que deveria ser, né? É, Da secretária acabar fazendo o papel de ASB. assim, já foi muito comum. Hoje em dia a lei não permite. Então, Uhum. assim, tem que tomar cuidado com isso, porque se o CRO for lá, vai ter multa, tem várias coisas aí. Então, assim, não agora, eu acho que a maioria, todo mundo já está sabendo que não pode mais exercer essa profissão ilegalmente. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Acredito que principalmente nesse momento, inclusive porque a ASB ela estuda sobre tudo isso que você está falando, sobre biossegurança e tudo mais. É, Uma secretária acaba que ela vai aprendendo ali pode ir aprendendo no dia a dia, né? é, Mas ela não é mas preparada para não, tá exercendo. não é. Perfeito. Pessoal, vocês podem estar mandando perguntas aí, tá? Elisete está aí, Almeida, Regina, Ana. Pessoal, podem mandar perguntas, tá bom? O que pode ocorrer se não for regularizada? A gente estava falando agora sobre isso, né? Se não Hum. for regularizada a situação como a ASB. Primeiro, ela não vai ser contratada. Por quê? Porque o cirurgião dentista, sabe dos riscos que ele corre se ele contratar um profissional sem ser regularizado. Tá? Outra coisa, ele pode perder a regularização no CRO. O que é isso? O profissional pode sofrer uma punição pelo CFO. O que é o CFO? O CFO é o Conselho Federal de Odontologia. Ele é a mais do que o CRO. O CRO é o Conselho Regional de Odontologia, da região. O CFO é federal. Então, uma das punições que o CFO faz é isso. Evitar que ele consiga se regularizar no CRO. E dependendo do que ocorreu com esse profissional, do que foi feito, o que aconteceu com esse profissional, mesmo que ele venha fazer o curso depois disso, o CFO não aceita inscrevê-lo no CRO. E tem alguma penalidade? Então é isso que a gente está falando sobre essa questão Pois de é, aí, mas estar antes exercendo, disso, de uma mas secretária tá exercendo a função, né? Existe mas penalidade aí para o tem. dentista? Antes de ocorrer isso, o que acontece? Ele vai sofrer uma advertência confidencial, tá? Uma censura também confidencial. O que é isso? Ele vai ser chamado a atenção privado, falando que ele está exercendo. É mais ou menos a mesma coisa, a advertência e a censura. Que ele está Uhum. exercendo a profissão ilegalmente, que ele tem que dar uma regularizada naquilo ali. Se ele não fizer isso, ele vai ter uma censura pública. Aí ele já vai para o diário oficial. Vai estar o nomezinho dele lá, falando que ele está exercendo. E aí, se ele continuar, aí ele vai ser proibido de exercer a profissão por 30 dias, se ele não regularizar. E se ele regularizar isso tudo antes desse prazo todo, aí ele pode exercer a profissão tranquilamente. Tá? Então, ele tem essas advertênciazinhas aí para que ele pode
essas etapazinhas que ele vai seguir. Se ele continuar, aí ele, além disso, ele tem uma multa. Eu ia Se perguntar não me sobre engano, isso. Eu ia perguntar se tem multa. tem multa. Eu só não sei o valor da multa, porque aí depende muito da infração que ele sofreu, Claro, que está fazendo. claro. Mas, se não me engano, é o artigo 47 da Lei 3.688. Tem multa. Tá? Se ele não continuar regularizando a profissão, tá? Vai ter multa. E outra coisa... Hã? Pode falar. Não, falei perfeito, pode continuar. Então, ele tem isso, e aí ele tem, pior de tudo, que é a prisão. É mesmo? Quando ele faz uma lesão grave ao paciente, ou quando ele tem uma recidiva constante. O cara já foi lá, já avisou que ele não pode, ele continua, ele vai lá de novo, ele continua. E essa prisão é de 15 dias a 3 meses. E ainda leva multa de novo. Olha só, olha só. Tá? Bom, eu estava com uma pergunta aqui. O que acontece se você atuar sem o registro, sem o CRO? Aí, por exemplo, aqui a gente está falando da auxiliar, né? Ela está sem ter o curso de captação. Agora, sem o CRO, você tem o curso, tem o certificado e acha que está tudo certo? Não está. Tá? É obrigatório o registro do profissional. Então, acabou o curso, pegou o certificado, você tem que ir no CRO. No CRO, ele vai te pedir outras documentações e essas documentações você vai levar ao CRO para se registrar. Então, é obrigatório o registro do profissional. E qualquer infração sobre isso, ele vai sofrer a cassação do exercício da profissão e multa. Então, não adianta você ter o curso e não ter o CRO. Você tem que ter os dois juntos para poder exercer a profissão. Ela tem que ter a certificação, né, com registro no Conselho Federal, Não, a certificação e ter o registro, o CRO, que é o que é registrado. Assim como o dentista tem o CRO, não é isso, doutora? Assim como o dentista tem, a ASB também tem que ter o registro. É isso? Tem que ter. Tem que ter. Ainda tem uma coisa, quando você se registra no CRO, a gente paga uma anuidade. Esse ano, eu não lembro exatamente o valor que eu paguei. Vou dizer que foi uns R$ 564. A ESB também paga uma anuidade. Ela paga 10% do que o cirurgião paga. Então, se eu paguei 564, ela vai pagar R$ 56,40. Tem que pagar isso, senão não pode exercer a profissão. Todo ano vem um aumento um pouquinho só, mas todo ano ela vai ter que pagar esses 10% em relação à anuidade do cirurgião. Perfeito, perfeito. Às vezes o cirurgião pode pagar isso para ela ou não? Ou a praxe é ela mesmo pagar? Hã? O cirurgião dentista, se ela está trabalhando para um dentista, ele pode pagar essa anuidade ou essa anuidade paga Não, pela... aí é cada combinado. é combinado com o cirurgião. Às vezes ele tem uma expectativa tão boa com aquela ASB que ele prefere até pagar. Uma boa pergunta aqui da Elisete, doutora. Quando o auxiliar se machucar com um instrumental contaminado, o que ela tem que fazer, né? A gente tem que ver primeira coisa, saber ler a anamnese daquele paciente, ver se ele tem algum tipo de doença, se ele tem todas as vacinas, né? E aí ela vai ter que fazer exame, ver o que ficar, né? E talvez no DIB, que é de doenças infecciosas, Departamento de Doenças Infecciosas, ver se ele não sabe de nada. Geralmente eles não sabem se tem alguma doença, já não faz o teste de AIDS há muito tempo. Então, ela provavelmente vai ter que tomar aquele coquetel, né, por um tempo, fazer exame e ficar observando, né? Não, assim, a gente fala, não necessariamente ela vai ter alguma coisa. A gente fala contaminado porque tem sangue ali envolvido, mas não necessariamente aquele sangue está contaminado. Às vezes o paciente não tem nada, mas a gente tem que observar isso, tá? Aí, se ele não souber de nada, a gente tem que ver o que vai fazer isso aí.
provavelmente vai ter que fazer, ela vai ter que fazer exame e ficar Uma série de em exames. observação. Ou seja, tem que tomar muito Tem cuidado, que tomar muito cuidado. né? Complicado. Tá bom, Elisete? Então vamos lá, doutora, vamos continuar aqui com as perguntas. A auxiliar de saúde bucal, ela pode atuar enquanto se prepara para a certificação? Então ela está estudando para ter o certificado. Ela pode estar atuando nesse, ou só como estagiária? Como é que funciona isso? Desde 2009, tá, é obrigatório a carteira profissional registrada no CRO. Antes de 2009, isso não era necessário. Até porque não era nem chamada de ASB, era chamada de ACD, né? Auxiliar de consultório Consultório dentário. dentário. Então, não era necessário. Mas com a lei, né, que é a lei 11.800... esqueci. Lei 11.899, de 2008, que foi regulamentada em 24 de dezembro, que vou até falar uma coisa para vocês, o dia da ASB e da TSB no dia 24 de dezembro, foi quando foi regulamentada a lei. Então, o dia de vocês né, de quem vai ser a ASB e TSB, 24 de dezembro. Então, a partir de 2009, houve essa exigência de ter um curso de captação. Então, para fazer... Então, não pode, tá, gente? Não pode fazer o curso e trabalhar. Para trabalhar dentro do consultório dentário, é necessário ter o curso e ter uma carteira profissional, que é aquilo que a gente falou. Tem que levar a conclusão do curso para o CRO, com todas as documentações, e aí você vai receber uma carteirinha provisória. Com a carteirinha provisória, você consegue trabalhar. Almeida Freire está falando aqui, meu celular está descarregando e não estou em casa. Caso eu me ausente, Também está tudo bem, descarregando. Almeida, essa live vai ficar gravada, tá? Fica tranquila. Essa live vai ficar Meu celular gravada. está descarregando também, hein? O teu tá o quê? Tá descarregando. travando aí? Não, está descarregando. Tá descarregando. Quer colocar o carregador? Estou tentando, não estou conseguindo. Peraí. Vamos falando. O que é que a gente estava falando? Então, assim, a ASB não pode, tá, gente? Fazer o curso, ela tem que ter a carteirinha. Tem que ter a carteirinha para poder trabalhar, tá? E aí a carteirinha provisória, ela pode trabalhar até por 2 anos. Depois ela tem que ter a carteira definitiva. Então, quem faz o curso só pode fazer o estágio, que são 85 horas, tá? Então, É o mínimo de 85, né? Pode até fazer mais horas. Não é isso, doutora? Eu não estou conseguindo. Não. Carrega esse celular aí. Não estou conseguindo, não. Porque não encaixa aqui no negócio do tripé. Tira o celular do tripé, de repente. Aí eu vou ter que ficar com ele na mão. Fica com ele na mão. Meu fica meio assim, eu apoio aqui na mesa. Eu tenho uma colega aqui, trabalha, mas ela não tem CRO e nem fez curso, mas ela trabalha na área. Olha só, isso aí, pelo que a doutora falou, é sério, viu? Aqui a Elisete está falando de uma colega que ela conhece que está trabalhando de forma irregular, doutora. Isso aí. Complicado. Tem que tomar cuidado, porque o que acontece? O CRO, ele faz visitação nos consultórios. E aí ele pede as carteirinhas de todo mundo. Então, se tiver, provavelmente vai causar problema para ela e para o cirurgião dentista. Exatamente. Aqui a Jaqueline está falando o seguinte: eu sou técnica em enfermagem, tenho Corem, eu me capacito em SB. Tenho que cancelar o Corem ou posso manter os dois? Eu acho que ela pode manter os dois. Não tenho certeza, mas eu acho que não tem problema, não. Acredito também que não. Eu acho que não. Eu posso até ver isso para você e na próxima live eu até ver, mas assim, eu acho que nada... Você pode ter dois... Dentro de uma lógica, né, doutora? O fato dela estar inscrito em dois... Eu acho que não tem problema nenhum, não. Em 2 conselhos diferentes, não vejo problema não também. Acredito que não tenha.
Aí, sobre essa questão da parte burocrática, a gente até falou lá no início da live, né? A SB, ela pode organizar a documentação contábil do consultório? Pode, pode. E essa Fala um pouco pra gente documentação sobre isso. contábil, ela é dividida em 4 grupos, né? O primeiro é o custo fixo e variável, que o custo fixo é quando não depende da quantidade profissional. Desculpa, quando não depende da quantidade de paciente, é custo fixo. Por exemplo, o aluguel do consultório, se o seu consultório for alugado, condomínio, o pagamento dos profissionais, né? E imposto, isso não depende da quantidade de paciente, são custos fixos. Agora, custos variáveis, o próprio nome diz, não depende da quantidade de procedimentos realizados no consultório. Aí vai estar relacionado ao quê? Material odontológico, trabalho protético, manutenção técnica dos equipamentos. Então, assim, quanto mais paciente, mais custos variáveis a gente vai ter. E isso aí é importante por quê? Porque o cirurgião vai fazer o planejamento financeiro dele, né, do consultório. Outra coisa, realizar os pagamentos em dia. Por quê? Porque tem boleto que você compra, por exemplo, boleto de material odontológico, alguma coisa assim, que tem multa, né? Então, assim, é um custo extra para o consultório. Então, você tem que manter esses pagamentos em dia para não ter esse custo extra. Outra coisa que a gente tem que fazer no consultório é o livro caixa. Esse livro caixa, você pode comprar o livro numa papelaria, tá? Ele vem escrito bonitinho, livro caixa. Ou você pode fazer uma planilha no Excel. Ou você pode fazer, ou tem consultório, igual o meu tem um software que vem tudo explicadinho, que tem tudo dentro dele, né? Com a parte de odontologia, e lá tem o livro caixa. Então, o que esse livro caixa faz? Ele vai colocar todas as entradas, né? Tudo que você recebeu, e os custos, né, são as saídas. Então, como é que é isso? Vai falar assim, João dos Santos pagou R$1.000. Então, isso é o que ele recebeu no dia 27. Tá? Então, você vai lá, bota no dia 27, João dos Santos pagou R$1.000. Aí, mas no dia 27 também teve que pagar o fornecedor, R$400, teve que pagar o protético, R$500, teve que pagar a luz. Então, assim, você tem que ir anotando tudo que entrou e que saiu, e no final aquela conta tem que fechar, né? E aí o que acontece? Às vezes o cirurgião dentista te delega essa função. Só que ele esquece de avisar, ou que ele recebeu um dinheiro, ele botou no caixa e não te avisou, ou ele tirou um dinheiro e não te avisou. No final aquilo não bate. Então o que você tem que fazer? Você tem que ligar para o dentista imediatamente, tá? Perguntar para ele, olha, você tirou dinheiro, você acrescentou dinheiro, porque está dando diferença. Por isso, gente, que eu falo que a parte financeira é uma coisa muito pessoal. Nem todo dentista vai te delegar essa função. Mas aí você vai falar assim para mim, poxa, mas ele não confia em mim? Lógico que ele confia. Se ele não confiasse, você não estava trabalhando para ele. Só que isso é muito pessoal. Você ficar falando quanto você vai tirar, quanto você tirou, quanto você vai gastar, entendeu? Nem todo mundo gosta disso. Gente, eu tenho conhecido que nem mulher, nem o marido, nem mulher sabe quanto ganha. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Então, assim, Finanças é uma coisa delicada, né, doutora? então, não é que não, com falta de confiança. Eu acho que é um negócio muito pessoal. E caso você venha fazer isso, você tem que realmente ficar em cima do cirurgião, porque às vezes ele esquece. E final do seu livro caixa vai dar problema. Tá? E outra coisa, o livro caixa ele é importante para o imposto de renda do cirurgião, que é ali que ele vai ver tudo que ele ganhou, tudo que ele tirou, para ele poder fazer o imposto de renda. Tá? Manda para o contador e o contador faz o imposto de renda, ou ele mesmo faz, aí vai de cada um. Né? Então é importante que esse livro caixa seja muito bem feito, não deixa para passar um dia. O dia enrolou, não deu para acrescentar, coloca lá, do dia tal, recebi tanto de fulano, bota no papelzinho, para depois você acrescentar no livro caixa. Isso se for manual, né, gente? Porque é mais complicado.
Geralmente, quando é no consultório, no software, a partir do momento que você coloca lá o que você ganhou, ele já vai imediatamente para o livro caixa. Ele já te manda isso, então fica mais ou menos mais fácil de você manipular isso aí. E tem o fluxo caixa. O fluxo caixa, ele é a mesma coisa que assim, que o livro caixa, só que ele faz a entrada e saída a longo prazo. Como é que é isso? Ele faz você pode fazer mensal, você pode fazer semestral e você pode fazer anual. Aí fica como se fosse um gráfico. Que aí você vê, poxa, aquele mês, a partir daquele mês, eu tive um recebimento maior, mais que a minha expectativa. Então, é como se fosse uma reserva, né? Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou fazer uma especialização, vou melhorar a estrutura do consultório. Ou, poxa, depois que a minha SB entrou no meu consultório, ela foi tão proativa, ela me ajudou tanto, que eu consegui aumentar a minha quantidade, a minha entrada, né, de dinheiro ali. E então eu vou dar um curso para ela, né, um curso a mais, vou pedir para ela fazer um curso vou pagar para ela um curso de cirurgia hospitalar, instrumentação hospitalar. Ou, vou aumentar o salário dela, porque foi por ela que eu melhorei. Então, assim, o fluxo caixa vai mostrar também a entrada e a saída mais a longo prazo. São meses, né? Você vai ver aquilo ali crescendo ou diminuindo, dependendo do que acontecer ali no consultório. Então, essas são mais ou menos a documentação contábil dentro de um consultório. E ela faz esse trâmite também junto à contabilidade, né? De mandar a Ela documentação, vai mandar, né? Pode comprar na Dental produtos odontológicos? Aí ele pode Isso, eu comprar onde? pergunto. Não, pode. É fornecedor que eu falo, é Dental, tá? Você pode comprar na Dental, sem problema nenhum. É só você fazer a lista. Geralmente tem muito a Dental que é pela internet, né? Você vai fazendo ali e eles te mandam. Mas o bom é, pode comprar, mas o ideal não pode esquecer de fazer a cotação. A cotação é importantíssima. De 3 Sempre, fornecedores aí. sempre fazendo a cotação, embora tenha uns fornecedores como essa Dental que são mais confiáveis, tem isso? Como é que funciona isso? Tem essa parte Não, também? foi o que eu te falei. A fidelidade, às vezes, não pode ser legal, né? Então, assim, acho que todos os dentais são confiáveis, não tem nenhum assim, né? Que eu possa falar que eu tive problema com uma dental, não tem, né? Mas o ideal mesmo, a importância é a cotação, é você saber aonde está, entendeu? Mais barato e para você poder comprar. Como eu te falei, o material odontológico é caro, então se você puder comprar no lugar que seja mais acessível, muito melhor, né? Com certeza, com certeza. Doutor, então, assim, quando você fala em quando você fala em gestão em saúde, você está falando da atuação da SB num todo, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão dessa função de gestão em saúde aí de uma SB. A gestão de saúde não é só o cirurgião ou um diretor de uma clínica que faz. Auxiliar também pode fazer gestão. Então, o que é a gestão em saúde, né? É o que você pode observar dentro de um consultório para você fazer uma melhoria naquele consultório. Então, né, você gerenciar, você olhar e falar, nossa, eu posso fazer. O que pode acontecer? O que a gente pode fazer de melhoria para esse consultório? E a SB pode fazer isso. Então, ela pode fazer isso através de quê? Primeiro, ela tem que se dar muito bem com todas as pessoas que trabalham, tem que ser uma equipe, né? Então, todo mundo tem que saber tratar bem um ao outro, porque isso aí já é um gerenciamento, né, no consultório. Outra coisa, ser proativa. Como eu sempre falei, gente, vocês têm que ser proativos. Porque às vezes uma SB vai no consultório, eu já tenho alguns amigos que falam isso para mim. Poxa, eu tenho uma SB, mas pô, ela é tão devagar, né? Vamos assim dizer. Eu tenho que ficar pedindo. Não, gente, vocês têm que ser proativos. Vocês têm que fazer antes que seja pedido. Isso é saber gerenciar, tá? Não ficar esperando.
tem que saber agilizar aquilo ali para o atendimento ser mais rápido, para as coisas poderem agir melhor, né? Não ficar paciente esperando lá de fora, porque você ainda está tentando resolver o assunto. Tem que ter atividade. Para quê? Para otimizar o atendimento do cirurgião com o paciente. Tá? Recolher informações do paciente, saber se ele gostou, se ele não gostou, marcar paciente, né? Lembrar do paciente da consulta, ligar para o protético para saber se o trabalho está pronto, se para o paciente às vezes vai à toa porque esqueceu de ligar para o protético, o trabalho não ficou pronto, às vezes dá algum problema, o protético não conseguiu resolver aquele problema, terminar o trabalho no tempo estipulado, porque ele teve um problema. Então, você tem que saber sempre ligar um dia antes para saber se aquele trabalho está pronto, se aquele paciente pode ser confirmado. Então, são alguns detalhes disso aí que ajudam. Outra coisa muito importante, gente, tem uma ideia, anota essa ideia. Por quê? Porque vai ter se for uma clínica, geralmente tem uma reunião em 15 dias, uma vez por mês. Então, você expõe a sua ideia. Se não for numa clínica, se for só o cirurgião, numa conversa informal. Às vezes, a sua ideia é uma coisa tão legal que pode fazer uma melhoria para aquele consultório que passou desapercebido pelo cirurgião. Isso, gente, vocês só têm a ganhar com isso. Entendeu? O mérito de vocês só vai aumentando. Por quê? Porque ele está vendo que vocês estão vestindo a camisa daquilo ali, né? Vocês estão em atividade com o seu trabalho, vocês estão gerenciando, vocês estão, né, organizando o consultório dele de um jeito que ele nunca imaginou, nunca pensou em ser feito. Então, isso é uma gestão em saúde. A Elisete está falando aqui, muito obrigado, doutora. Eu sou assim, às vezes eu penso que eu estou sendo muito chata. Eu até costumo falar isso, né? Às vezes é melhor você pecar pela chatice do que pela passividade, né? Não é, doutora? Tudo, gente, tudo também é assim, não pode ser aos extremos também, porque também fica muito cansativo, né? Você tem que saber dosar aquilo ali, tá? Não pode, os excessos também não pode existir ali, tá? Mas a proatividade é muito bom, sabe? Você saber, assim, então o que você pode fazer? Pô, vai atender um paciente. Esse paciente, ele vai fazer uma restauração fotopolimerizável. Já deixa todo o equipamento ali já pronto, né? Já deixa tudo organizado. Depois, logicamente, você vai auxiliar, mas já deixa tudo ali pronto, a ficha pronta do paciente, a ficha tem que estar sempre junto, né? Então, isso aí é muito importante. Então, doutor, ainda voltando sobre a questão da gestão, a gente até falou já isso em outras lives, né, que essa quantidade de detalhes, essa riqueza de ajuda que uma OSB pode estar dando para o consultório, podendo chegar até a ajudar também em estar alimentando as redes sociais no dia a dia. Então, assim, realmente ela é, a gente fala, literalmente o braço direito aí de um dentista. Eu já falei isso, eu acho que ela não é nem o direito, ela é o direito e o esquerdo, porque ela ajuda em É muitas isso mesmo. coisas, entendeu? Ela pode ajudar a gente em várias coisas, né? Nessa parte de rede social do consultório, ela pode gerenciar a parte financeira. Então, assim, ela pode mexer na parte de informática do consultório, a parte de secretariado do consultório. Então, assim, ela atua em várias funções ali dentro do consultório, né? Então, a ESB é importantíssima para o consultório em tudo. O atendimento humanizado, o atendimento ao paciente, ela que vai ter o primeiro contato com o paciente, entendeu? Então, aquilo que eu falei, Olha ela só. Olha só que importância aí que vocês têm aí, né? Que responsabilidade, né? Pessoal, nós temos mais 10 minutinhos aí. Eu quero saber se vocês têm mais pergunta aí para fazer. Estamos chegando aí a 50 minutos já de live. Gisele, tem alguma pergunta? Elisete? Ver se tem alguma que eu pulei alguma coisa aqui. Não, Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem para a próxima live, né? Você podia botar
Alguém Sim, mandar mensagem dizendo o que vocês querem saber, porque às vezes, né, a gente está falando alguma coisa, mas vocês têm dúvida em outras. vocês podem mandar até pelo Insta, até pelo direct, pode mandar para a gente, sim, sugestões, com certeza, com certeza. Verônica, para trabalhar em posto de saúde é preciso fazer concurso ou só o curso mesmo? Não, tem que fazer o curso e fazer um concurso público para fazer, Sim. para trabalhar. Eu até eu até fiz um vídeo sobre concurso público para a SB, tá? Tá lá no, se vocês forem no YouTube, no nosso canal do YouTube, eu fiz uma pesquisa legal. É uma oportunidade muito boa para a SB, porque obviamente que tem que ter a certificação, mas pode estar estudando e ter a certificação mais na frente, na hora de você ser chamada, que você precisa ter o Porque não é certificado. chamada de primeiro, né? Demora um Isso. pouquinho esse Então, chamado. então assim, vocês vão estudar lá matemática e português de ensino fundamental e o teto e o piso salarial, ele é igual, muito parecido com quem faz enfermagem, tem que estudar 2 anos. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, tá, Verônica? Muito boa. O que pode ocorrer se o auxiliar não olhar que um produto está vencido? A boa pergunta aí da Elisete. Então, o produto está vencido, ela não verificou e utilizou. O que pode acontecer aí, doutora? Depende do produto, né, gente? O ideal é que isso não aconteça nunca, né? Porque não é isso que a gente quer. A gente não quer botar produto vencido. Outra coisa, a vigilância sanitária passa no consultório e ela olha isso tudo também. Que se tiver produto vencido, a gente pode receber multa, porque a gente está usando material vencido no paciente. Isso é inaceitável. Então, esse é um cuidado que uma SB tem que ter também, Tem que verificar ter. lá o produto. Compra igual quando a gente faz no supermercado, a gente vai ver a validade do produto, ver se vale a pena você comprar aquele produto. Se é um produto que se é uma validade que está quase a vencer, mas que você usa muito, ainda vai lá. Mas é um produto que você usa pouco, então você tem que olhar a validade para não correr problema. Isso é em qualquer coisa que a gente faça, né, gente? E E existem, alimentação também. existem produtos no consultório, doutora, que usa menos e pode, porventura, precisar de usar? Depende do que o profissional faça. Tem profissional, por exemplo, que não mexe com a parte não faz canal, mas surgiu um paciente que vai precisar abrir um canal de emergência. A linha nem tanto, ela tem uma validade muito grande. Mas, Uhum. assim, ela perde a validade mesmo quando você usa, né? Mas, assim, tem que ficar de olho. Depende muito. Por exemplo, quem é clínico geral faz várias coisas, então, assim, o material flui muito bem. Agora, quando é uma pessoa que faz, mais especializado e usa um material ou outro de uma outra especialização, aí pode ocorrer isso, né? Legal, legal. Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Nós estamos aí já meio que em cima da hora. Opa, acenei aqui para Beatriz. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tá, acho que então a gente já pode ir. Olha só, essa live então ela fica gravada. Se alguém chegou mais tarde aí pode estar vendo, tá? Então a gente fica por aqui. Eu queria que a doutora Raquel fizesse as considerações finais aí dessa live de hoje. Então, gente, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: vocês podem, como eu já falei, né, gerenciar um consultório. Vocês são importantes para o consultório. Então, vou falar de novo, já sou repetitiva, mas acho que isso é importante. Sejam proativas, né? Façam o seu trabalho com amor, né? Dê dedicação àquilo que você faz, porque isso só faz aumentar o valor de vocês, né? Em relação ao trabalho, em relação ao cirurgião dentista. Ele vai começar a olhar você com outros olhos e falar: nossa, ela gosta do que faz, e isso só vai trazer bonificações para vocês. Então, assim, façam com carinho, né? Tratem o paciente com amor, né? Deixa o mau humor, as maledicências, Caso.
a TPM, deixa as brigas, né, para trás, deixa para fora do consultório. Ali é outro lugar, é outro ambiente e a gente não tem que ter isso em relação a paciente nenhum, né? E o profissionalismo, né, isso tudo é importante. A ética profissional é importante. Então, são vários detalhes que a gente tem que ter, né, para que a gente esteja um bom trabalho, a gente seja respeitado e que o paciente goste de vir e o paciente indica outros pacientes. Então, isso é muito importante. Tá? É importante para o cirurgião, é importante para o ASP. Perfeito, doutora. Muito obrigado, doutora Raquel Lazzarini. Obrigado aí. Boa noite para vocês. Obrigado aí pela audiência, para quem está assistindo aí ao vivo e para quem assistiu depois, tá? Uma ótima noite para vocês e até quarta-feira que vem.